né? Todos presentes. Estamos aqui com essa série de palestras, vão ser 3, que fazem parte desse projeto. O nome desse projeto é Ave Mãe, que conta com a exposição, as palestras, o catálogo. É um projeto do PAIC, é Programa de Apoio Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, apoio também da Celepar e o apoio também do Museu Guido Viar. E para a nossa primeira palestra, uma honra, uma alegria mesmo, uma grande admiração que eu tenho por essa artista. Lisa Lobo vai falar desse projeto que ela tem, mais um, e não preciso discorrer porque ela trouxe as obras, então só o fato de falar e poder ver pessoalmente todo esse trabalho que ela faz com essas mulheres, eu acho que vai ser muito bom para todas. Então, boa palestra. Bom, primeiro, obrigada a Cláudia, né, toda a equipe que projetou todo esse trabalho maravilhoso, a vocês que vieram, né, no meio da tarde, assim, em Curitiba, com esse frio, como disse a Cláudia, trazer calor para a gente, né? Então, obrigada a todos, e para mim é uma honra, porque eu não conhecia o trabalho da Cláudia, só por fotos pelo Facebook, porque quando a gente tem um projeto de inclusão social, o envolvimento é tão grande que a gente se distancia um pouco do mundo, né? Então, a gente fica tão focada em manter esse projeto que, principalmente o nosso, que envolve tantas mulheres, né? Nós começamos em 1997 a acompanhar um grupo espiritualista que ia até Minas. Eu sou de São Paulo, e eles iam até Minas para fazer uma ação social nessa cidade que é Carmo da Cachoeira, fica no sul de Minas. E essa ação consistia da gente ajudar na Santa Casa da cidade, ajudar com crianças. Era uma coisa, a minha área era mais voltada para as crianças. Então, no início eu comecei a ir a cada 2 meses, depois uma vez por mês, e esse meu trabalho com eles durou de 97 até 2002 com essas crianças, né? E a partir de 2002 eu comecei a trabalhar com as mães das crianças, que na maioria eram colhedoras de café, porque a cidade lá tem uma tradição de agricultura, né? E basicamente é a cultura do café que tem lá. Então essas mulheres saíam de casa, tipo 4 horas da manhã. A minha casa, depois que eu mudei para lá, ficava exatamente aonde os caminhões paravam para pegar, que naquela época ainda iam de caminhão, não iam nem de ônibus, como depois foi institucionalizado, né? E então elas iam às 4 da manhã e a gente via ali uma alegria, sabe? Cantavam, meu quarto ficava bem na porta assim, da rua, então eu escutava aquela coisa, aquela motivação alegre delas, apesar daquele trabalho ser iniciado às 4 da manhã, né? Então eu comecei a me perguntar se a gente não poderia mudar essa realidade dessas mulheres, né? Eu tinha em São Paulo um ateliê na Rua Oscar Freire, e a gente já dispunha de um espaço onde uma ONG, Renascer, da Milu Vilela, a gente colocava os trabalhos lá. Então eu pensei em começar a ajudar essas mulheres a fazer alguma coisa manual. E elas iam buscar as crianças no final da tarde, tipo 5, 6 da tarde, elas chegavam e ficavam do lado de fora, porque como era um pessoal ligado mais a uma espiritualidade, eles não queriam misturar energias ali das crianças, né? Cada grupo tem suas vontades, né? Então a gente começou a ficar com as crianças lá dentro e com as mães ali fora. Então o início do trabalho foi feito assim na calçada, começando a ensiná-las a bordarem, e eu levava esses trabalhos tipo cinto, bolsa, panos de prato, para essa loja que eu tinha em São Paulo. E aí eu fui vendo a vontade, elas nem tinham jeito muito com o bordado. Nenhuma delas havia pregado um botão.
A vida delas tinha sido direto sempre no campo, na lavoura, né? Então, até a dificuldade em manusear tecido, os fios de linha, ali estouravam, desfiavam, não ficavam com uma qualidade boa, né? E a mão muito calejada. Tanto é que quando nós iniciamos o trabalho mais efetivo com elas, a gente usava muito creme para elas passarem nas mãos, porque elas ainda iam para o campo e ainda faziam o trabalho com a gente. Então, tinha aquela dificuldade do manuseio das peças, né? Daí, com o tempo, elas começaram a se dedicar mais e mais e com vontade não só de aprender o bordado, mas de transformar a vida delas, né? Elas começaram a perceber que aquela realidade de sair de casa às 4 da manhã, voltar às 4 da tarde, deixar as crianças em casa, as crianças de 6 anos cuidando das de 2, casos assim de queimadura, de criança que sumiu, depois foi marchar longe. Então, tinha assim violência, né? Drogas, prostituição infantil. Então, apesar da cidade ser pequena, toda essa violência da cidade já chegou no interior também, né? Então, essas mães começaram com o tempo a me propor que fosse feito de uma forma mais profissional, que elas queriam realmente deixar esse trabalho do campo para fazer um trabalho mais efetivo para elas, né? Então, nós tivemos a ideia, como eu sou formada em artes plásticas e havia parado muitos anos de trabalhar com arte, para poder, inclusive, manter minha casa, né? Eu tive confecção, trabalhei com a Giovanna Baby, não sei se vocês lembram dessa marca, durante 15 anos. Trabalhei com a Cavaleira como estilista de desfile deles durante 5 anos. Então, eu tive esse manuseio durante muito tempo na minha vida com o tecido. E aí eu resolvi, então, parar com a loja em São Paulo, fechei a loja, levei tudo para Minas e começamos o trabalho, que a matéria-prima que eu dispunha era tecido e linha. Se fosse, por exemplo, uma pastelaria, eu teria levado farinha, leite, tudo para a gente fazer. E com certeza elas fariam o melhor pastel, porque elas queriam realmente fazer o melhor, sabe? Fosse qual fosse o trabalho. Então, levei para lá e a gente iniciou esse trabalho. E como eu fechei a loja em São Paulo, antes um pouco de eu fechar, havia passado pela vitrine, lá pela rua, um diretor de arte da firma Conceito Firma Casa de São Paulo, que é uma loja bem conceitual, tudo. E aí ele pediu que a gente desenvolvesse uma linha de almofadas para eles, né? E ele sugeriu que fosse de pintores. Então, nós, tradicionalmente, pegamos a história da arte, que já era uma paixão minha. Tenho uma tia que está com 100 anos esse ano, que é pintora, e desde pequena eu tive esse contato muito forte com a arte, né? Então, eu achei maravilhoso poder retratar, através do tecido, da linha, substituindo uma mídia de tinta e pincéis por agulhas, linhas e tecidos, né? Então, nós começamos, eu falei, olha, só que o desafio é muito grande, porque nós vamos partir de uma obra que já existe. Então, a responsabilidade de se fazer isso tem que ser muito grande, porque senão ou vai ficar uma caricatura, né? Ou você vai chegar numa coisa que a pessoa vai falar, puxa, isso é uma outra obra já, né? Falei, vocês querem isso, querem esse desafio, mas não teve ninguém que falasse que não. Então, a gente começou e foram, assim, 1000 tentativas, 1000 erros, e em cada erro a gente procurava trabalhar de uma forma que se projetasse no acerto depois. Por exemplo, teve uma bordadeira que ela desregulou tanto a máquina que o ponto saía de baixo para cima e ficou todo, sabe, uma outra coisa. Desse ponto, nós chegamos depois, desse erro dela, nós chegamos, por ela ter desregulado tanto essa máquina, nós fizemos a parte do pontilhismo da pintura depois. Porque o pontilhismo, você vê aquela nuance de uma cor penetrando na outra. E na linha, isso era praticamente impossível a gente fazer um trabalho de pontilhismo, né?
Então foi assim, a gente reforçava sempre para não terem medo, que se jogassem, fosse como fosse, que o trabalho iria sair, né? E se não saísse de um jeito, a gente faria de outra forma. E isso a gente queria também trazer para a vida delas, né? Que não se focassem só naquele trabalho, que trouxesse isso para a vida pessoal delas, que se transformassem, né? Que levasse para um universo maior todo esse trabalho. E assim começou. Bom, nós capacitamos 150 mulheres. Depois de um tempo, nós expusemos nos Estados Unidos, expusemos na Alemanha, em galerias de arte, na Itália, no Canadá. E esse trabalho foi assim reconhecido de uma forma tão maravilhosa, principalmente, infelizmente, no exterior. Porque aqui o trabalho era tratado muito como artesanato, apesar da gente ter. Deve ter vários artistas aqui, ou pessoas que já conhecem a arte, então existe um olhar que eu já não acredito que exista essa diferença entre o artesanato e entre a arte. Eu acho que um hoje completa muito o outro, né? Então, se você tem uma pessoa que trabalhou na roça a vida inteira e expôs, por exemplo, no Museu Nacional de Brasília, durante um mês, com 15 mil visitantes, e teve seu nome colocado ali como artista de uma exposição, não dá para chamar isso mais de artesanato, né? Então, nós segmentamos o nosso trabalho numa área de decoração, onde nós fazemos as almofadas, né? Esse aqui é um trabalho, depois eu vou passar para vocês irem vendo. É um trabalho de uma artista, Rebecca Dotramer, é uma artista francesa, ilustradora, né? E a gente está viabilizando agora uma parceria com ela, né? Então, um trabalho que nem ainda foi vendido, nada deles, porque a gente está mandando agora para a França para ela poder aprovar. Então, ela faz o projeto? Ela faz e nós desenvolvemos. Então, esse é um trabalho que nós chamamos de decoração, tá? Não é parte de arte, né? Na verdade, é um trabalho que a gente desenha todo o trabalho, né? Depois elas bordam em cima. Alguns tons de pele a gente complementa com um lápis aquarelado, porque a linha tem essa coisa de não ter todas as nuances, e tanto é que nós bordamos com linha de costura, porque a gama de cores é muito maior do que a de linha de bordado, que muitas aqui, a Cláudia inclusive sabe da dificuldade de encontrar tons, né? E principalmente quando você faz um trabalho mais realista, então que você precisa ter essas nuances, né? Então vou passar aí para vocês, para irem ver. Então, esse é um trabalho de decoração, porque nós não temos nenhuma, apesar de ser visto de uma outra forma, é uma outra mídia, você não usa mais a tinta, né? Não usa mais o pincel, não usa a tela, e outra coisa, quem pinta sabe do que eu estou falando, porque você põe a tela e você vai pintar na parede e vai movimentar o pincel. Aqui é o inverso, porque a gente tem a tela se mexendo, né? E nós vamos pintar, entre aspas, né? Com a agulha, que o pincel nosso é fixo, então nós temos que mexer a tela. Então eu digo para elas assim, que a gente, quando começa um trabalho, antes senta, ajoelha e reza, depois conversa. Dá licença, o bebê lá. Eu entendi, tem que conversar pela vez. Nós já fizemos uma exposição avesso e direito, não só para mostrar o trabalho, mas estava falando com a Cláudia, para a gente mostrar quem faz e quem fica com o trabalho, né? Então as duas pontas, que isso é muito importante. Né? Mas essa área aqui, essa área parece pintura. É só linha? Só linha. Não tem nada de pintura. Não, a pintura a gente usa na parte da figura do rosto. Então, por exemplo, sempre é uma só
só que faz o trabalho, do início ao fim. A tinta te possibilita misturar e criar os tons ali. E a atividade você deu mais trabalho. E ali, para bordar, para você criar as nuances de uma pintura, principalmente você partindo da obra de um outro pintor. Porque ou você é fiel à obra, fica, ou você cria uma caricatura. Essa coisa da cor, como é que você faz com que elas entram? Porque você vê que uma cor, ela vai entrando na outra. Por isso, agora, pra vocês terem uma ideia, vai de 30 a 45 dias para bordar uma peça dessa. Por quê? De 30 a 45 dias para bordar uma peça. Normalmente, uma pessoa que pega do início ao fim. A única coisa que eu faço, e mais um rapaz que trabalha comigo, que ele desenhava muito bem, e eu ensinei a bordar, então eu e ele fazemos a parte das figuras humanas, só onde tem a pele, né? Onde tem a roupa, elas fazem tudo. Por exemplo, a escolha da cor que elas vão usar, hoje elas separam, às vezes eu tenho foto aqui no meu celular, depois eu mostro para vocês, é coisa assim, num painel vão 80 cores de linha, né? 100 cores de linha. Então, e você tem que trocar, graças ao erro dessa linha bordadeira, a carretilha com uma cor e o outro de cima com outra, porque é ela que vai dar essas nuances, né? Então a gente, a partir desse erro, que a gente, inclusive, uma vez, a minha máquina para bordar os rostos é uma máquina Bernina, que talvez algumas conheçam, né? Ela é eletrônica, mas eu não... Até hoje eu não sei usar nada da parte eletrônica. A única coisa que eu uso nessa máquina é que ela, primeiro que ela tem o negócio de enfiar a linha da agulha direto. Você põe ali, ela enfia sozinha. E isso me ajuda demais, porque eu uso quase 7 graus nos olhos. E segundo, eu uso o controle de velocidade dela, que a agulha vai e volta, assim. E antes, para fazer o pedal, cansava, doía a perna, era um horror, né? Então, com essa máquina agora, e eles nos convidaram para ir até a Suíça para mostrar o trabalho lá na fábrica deles, né? Nem eles sabiam. E daí nós chegamos lá e vieram os engenheiros, todos, tinham umas 15 pessoas na sala, e falaram como é que a gente tinha chegado a esse bordado desse jeito, né? Eu olhei para o meu filho que estava junto e falei, Bruno, eu conto como é que foi. Ele falou, mãe, fala, você imagina na Suíça, com a tradição de relógio suíço, eu falei, olha, eu desregulando a máquina para conseguir. Daí todo um silêncio assim, sepulcral, né? Ela perdendo o Brasil. E foi um horror. Você parte do desenho com elas? Então, no início, quando a demanda era pequena, a gente fazia manualmente. Então, eu desenhava e o Maurício, esse rapaz, fazia comigo. Como eu tinha muito tecido e sempre trabalhei só com seda pura, a gente ia pondo a sobreposição das camadas de cores de tecido até já chegar num tom que desse ou a pele ou a cor da roupa. Então, eu tenho, por exemplo, uma obra que foi comprada, inclusive aqui em Curitiba, pela esposa do Giba, né? Que é a moça do Brinco de Pérolas, que ela praticamente não tem bordado. Ela tem camadas e camadas de tecido, e a gente vai dando as nuances da pele com recortes dos tecidos por baixo, né? Esse processo, eu particularmente parei de fazer, principalmente na parte dos rostos, porque era extremamente demorado. Eu ficava assim, dias e dias ali para complementar e não dava tanto trabalho para as meninas. Elas vinham com o bordado, fazendo mais o contorno, pregando esses tecidos, né? Então, foi uma técnica que eu uso de vez em quando, não uso muito mais, mas no começo foi bem dessa forma que nós começamos. Passou um tempo, depois que eu comecei a vir mais a Curitiba, eu vi o meu genro, ele tem uma confecção aqui e tem uma máquina de impressão.
Então, isso recentemente eu comecei a fazer uma impressão com as obras e isso agilizou mais ou menos 10 dias a produção de uma peça dessa. Porque antes elas ficavam fazendo a montagem em cima do desenho com a foto do lado, né, da obra. E então a gente conseguiu agilizar dessa forma, não facilitou o trabalho delas. Em cima da serigrafia. Porque a serigrafia não é tão boa assim, né? Então você perde os tons das cores, elas têm que já ter um olhar muito treinado para escolher que cor que vai substituir aquela cor que está ali. Porque a primeira sensação é de acompanhar o que está impresso. E muitas das vezes, eu digo que 80%, 90% das vezes, todas as cores que estão ali não são as cores reais. Inclusive, a gente tem uma biblioteca grande, com livros assim repetidos de um mesmo artista, porque cada edição tem uma cor diferente, né? Então, como eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente várias obras, eu já consigo identificar a palheta de cor, qual que é a melhor impressão para poder chegar para elas e passar. E hoje em dia, depois que elas separam todas as linhas, às vezes eu coloco cores, quando elas põem na mesa, né, assim tudo, que não são as cores que elas vão usar. E aí eu falo, olha, dá uma olhada aí, vê se você não errou alguma cor, elas vão e tiram exatamente aquelas que eu pus. Sabe? Então elas já estão com esse olhar em saber distinguir, né, a palheta de cor, de conhecer a obra do artista. Hoje, muitas delas ainda conservam aquele bornal que elas levavam de boia fria, e ali elas têm os livros de arte que elas levam, 2, 3 de cada trabalho que estão fazendo, porque a ideia, nós temos um galpão lá, né? Nesse galpão, elas vão praticamente buscar o material e levam para casa, porque a ideia do projeto foi que elas ficassem em casa e dessem assistência para a família, né? Então, hoje, cada uma tem sua máquina, ou se borda a mão, tem o material ali disponível. Então, elas vão até o galpão, pegam todo o material, ficam ali, tomo café, brinco, converso um pouco, se distrai um pouco, né? Que também faz parte, né? Essa coisa desse entrosamento entre elas. E daí vão para casa realmente para essa função de estarem com os filhos, né? Que foi o início do projeto, ele todo se voltou porque elas não ficavam com as crianças, né? Então, hoje em dia, como já tem 18 anos o projeto, quase 18, tem já essas crianças trabalhando já com as mães, sabe? Então é uma coisa que passa de mãe para filha. Tem inclusive maridos que não contam, mas elas contam para a gente que eles também ajudam no bordado. Alguma delas desenvolveu o trabalho delas próprias? Não, todas elas querem o trabalho feito lá em conjunto. Parece que é uma coisa assim do apoio do grupo. Eu falo que é uma colmeia, sabe, ali. Então, uma sempre quer, não digo assim, ajudar no trabalho, porque cada uma faz um trabalho do início ao fim. Nós temos só um trabalho, que é um que está exposto ali, que depois eu vou comentar, que foi feito em conjunto. Os outros todos, tirando os que têm figura humana, elas iniciam e finalizam sozinhas, né? Mas não saiu nada autoral. Autoral não, porque elas não quiseram se manifestar nessa parte, entendeu? É uma coisa assim que elas... Não sei se é uma insegurança que ainda a gente não conseguiu despertar. Sempre incentivei, pedi... Mas elas falam, não. Daí fala o que você quer fazer. Agora, elas têm o discernimento para fazer. Eu falo com elas que vai ter um momento que eu vou ter que parar de ficar no projeto, né? Naturalmente a vida faz isso com a gente, né? Com a idade e tudo. E falo, e aí? Vocês precisam começar a fazer. Ah, não, mas faz aí, tá ótimo assim, não sei o quê. Infelizmente essa parte eu não desenvolvi nelas, né? Mas, por outro lado, elas hoje, as que ficaram no projeto, porque nós, de 2002 até 2015, trabalhamos praticamente com 100% das 150 mulheres no projeto. Hoje nós temos 27 no projeto. Então, é uma coisa assim que
foi um baque muito grande. O motivo é a parte financeira, né? Para sustentar o projeto, nós nunca tivemos ajuda nenhuma de instituição, a não ser uma vez que a Caterpillar financiou para a gente 2 exposições. Então, nós fizemos no Museu da Cana, lá em Piracicaba, uma exposição de 1 mês, e fizemos uma exposição no Museu de Arte Contemporânea do Recife, mas não é no Recife, é em Olinda, né, o museu deles. Então, fizemos lá também 1 mês e pouco. Então, fora essas 2 exposições, nós sempre sustentamos o projeto com a venda das obras, né? Então, eu acho que elas têm essa segurança de achar que, sendo uma obra de um outro pintor, o retorno vai ser mais rápido. Elas têm essa coisa assim, ainda de não se jogar por inteiro. E tem artistas ali maravilhosos, sabe? Eu tenho histórias assim, por exemplo, tem um homem, inclusive, que assumiu, que bordava com a gente, foi um caminhoneiro. Ele teve um acidente, teve paralisia, e ele borda a mão com a gente. Então, é uma coisa assim que a gente se emociona, né, de ver uma pessoa que... Então, de qualquer forma, elas deram já um passo, sabe? Não é um passo completo, não é uma corrida, né, mas foi uma caminhada. Então, acho que o importante é realmente a gente estar fazendo alguma coisa. São histórias assim que emocionam a gente realmente, né? Sabe que mesmo que você não tenha feito tudo, uma parte está sendo feita. Então, o trabalho é esse, como eu estava falando, quando comecei a mostrar, nós dividimos em 3 partes, né? Que eu estava falando sobre ser um artesanato. Então, o nosso trabalho hoje tem 3 segmentos. Nós fazemos essa linha de decoração, que são as almofadas, os mini painéis, esses pequenininhos, em que a gente substitui, como eu falei, a tinta, tudo, né, pela agulha, linha, mas nós somos o mais fiéis possível ao artista que fez a obra. Então, nós revisitamos a história da arte com outra mídia. Isso na decoração, sem intervir, sem fazer nada, além de trocar a mídia, né? O segundo segmento é a parte que nós abordamos como arte e que foi o que nós conseguimos fazer exposições em museus, em galerias de arte, que seriam com obras, eu chamo de janelas contemporâneas. Então, é uma visitação à história da arte, mas com uma conversa com a história da arte, com um diálogo com a história da arte. Então, a gente usa a obra do artista como pilar, como base, né? E aí nós retrabalhamos, fazendo diálogos com esses artistas para recontextualizar no tempo essa obra. Então, por exemplo, vocês vão ver ali fora 2 exemplos que estão ali. Nós temos ali a Guernica, do Picasso, que nós chamamos de Ainda Guernica. Então, eu vou comentar lá, que fica mais fácil, né? E temos uma outra obra do Hundertwasser, que é um outro pintor, que também nós recontextualizamos no tempo com esse diálogo. Então, essa é a parte de arte. E temos a parte também de arte, mas que são instalações. Então, os trabalhos que vocês verem, uma almofada dessa de 30 a 45 dias, mais ou menos, para serem feitas, né? Painéis, nós chegamos, por exemplo, com a Vênus, o nascimento de Vênus, foi 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses para fazer, 1 ano e meio. Então, é um painel de 3 metros e pouco, né? E uma só pessoa fez. Então, é um trabalho extremamente demorado. Às vezes o pessoal me pergunta, mas por que você não está postando nada? Eu falo, porque não ficou nada pronto. É demorado para ser feito, né? Mas isso é uma demanda? Por exemplo, esse painel foi pedido? Foi vendido já. Foi vendido ano passado. Não foi pedido. Nós fazemos isso. Poucas vezes nós trabalhamos com encomenda direto, mas assim, quando são retratos, né? Então, a pessoa quer um retrato de alguém, por exemplo, fizemos o da Maísa para o filho dela. Daí fizemos 2 retratos dela, então foi encomenda. Mas aí é uma coisa mais particular, né? Maísa Matarazzo? Maísa Matarazzo. Fizemos 2 trabalhos dela. Pois não. Eu estou curioso saber a questão de valores
casa de uma almofada, de um trabalho? Então, os valores variam muito, né? Porque como são trabalhos que podem demorar de 30 até 1 ano e meio, então o valor é muito flexível. Nós fizemos, por exemplo, uma água viva que ela ocuparia aqui metade dessa sala, mais ou menos. Ela tem 12 metros de altura, demorou 1 ano e 4 meses para ser bordado por 14 mulheres. Porque é uma instalação. Sim. E aí a instalação é você ter a visão de como cuidar das águas do planeta. Então nós usamos a água viva e chamamos a instalação de água é viva, né? Então cada mulher bordava um pedacinho e depois nós fomos juntando esses pedacinhos à mão para mostrar que se cada um trabalhar uma parte, a gente consegue fazer pelo todo, né? Então as instalações são assim bem demoradas mesmo, né? Porque elas demandam, por exemplo, essas águas vivas, o projeto da gente seria fazer 50 águas vivas. Hoje nós estamos com 20 e poucas prontas, né? Então assim que a gente tem um volume que dá para montar uma exposição, elas já foram para o Canadá, para a Alemanha, para a Itália, mas foram assim fragmentadas, né? Porque conforme vai ficando mais uma pronta, a gente vai pondo a mais. E é demorado, então a gente imaginou assim terminar o projeto inteiro mais ou menos em 4 anos, né? E ainda não foi suficiente, porque nós ainda estamos em 20 e poucas, e não é só pela demanda do tempo do fazer, mas pela demanda do dinheiro para poder remunerar essas mulheres que estão fazendo, né? Algum artista se apropriou da técnica de vocês para fazer a obra deles? Não vimos. Eu acho que ninguém foi tão louco ainda. É um processo que realmente, eu digo que é uma doação de tempo, né? Porque é um processo... Assim, delas fazerem o trabalho do artista, por exemplo, o artista... Isso artistas contemporâneos já pediram que a gente... Isso sim, isso já fizemos. Não que a pessoa fosse lá para aprender, para fazer, isso não. Já vários artistas nos pediram. E a gente já fez assim. Então, basicamente é isso. Agora é uma luta assim, extraordinária, né? Porque a divisão, quando a gente vende uma obra, não é porque aquela pessoa fez aquela obra que o dinheiro vai para ela. Então ele é sempre dividido entre todas. Mesmo que vá R$30 para cada uma, R$50 é dividido entre todas, né? Isso eu acho que faz essa coisa da união, do respeito do trabalho de uma com a outra, falar, olha, eu fiz, tirar esse egoísmo, né? A obra é minha, eu que vendi, eu quero tudo para mim. Não, então a gente divide realmente isso desde o início, e é uma coisa que ninguém nunca discutiu isso, sabe? Todo mundo achou que deveria ser dessa forma. Então essa união de dividir para somar, isso eu acho assim fantástico nelas, e partiu delas isso. Então sempre feito dessa forma. Né? E Elisa, funciona como uma instituição? Olha, nós nunca fizemos nada oficialmente. Primeiro porque nós nunca recebemos nada oficialmente. Então é uma coisa assim que não chegou até nós nenhum recurso para fazermos alguma coisa. Sempre foi por nossa luta, né? Segundo, eu procurei o Sebrae, falei com eles, expliquei todo o projeto. O próprio diretor do Sebrae falou, olha, você quer um conselho? Não faça. Porque as ONGs estão tão desmoralizadas que é difícil você conseguir alguma coisa por ser uma ONG, ou por ser uma associação, ou por ser, sabe, alguma coisa assim já institucionalizada. Eu, pessoalmente, eu tenho esse caroço na garganta, porque eu sempre quis, porque eu imagino assim que elas, em algum momento, precisariam ter uma aposentadoria, porque começaram há quase 20 anos isso. Hoje já tem gente com 82 anos lá no trabalho, né? Então, eu sinto falta disso. Mas ou eu movia o projeto, ou eu faria isso daí, porque não tinha recurso para institucionalizar, pagar todos os impostos sobre isso, por todas, né? Porque elas não teriam recurso de pagar. E então, acabou ficando assim.
Inclusive, teve um momento que eu fui, uma amiga minha conhecia a ministra Eleonora, que ela era de Lavras, e aí a cidade é muito próxima da gente, né? E eu fui até Brasília, tive uma audiência com ela, ela falou, olha, eu vou colocar uma advogada do Ministério para oficializar tudo aí para vocês vão ficar com tudo perfeito, vão poder pedir verba, se for o caso. Eu achei maravilhoso, mas em seguida ela saiu e acabou que não tivemos mais esse apoio, né? Então, o projeto está seguindo, né? Com menos gente, mas está. A gente costuma dizer que somos sementes, né? E, de alguma forma, brotou isso. E se não deu tantos frutos, hoje nós temos 27 pessoas que vivem exclusivamente do projeto, né? É pouco, mas é o que pudemos fazer até agora, né? E, inclusive, eu pensei em fazer um manifesto. Ontem à noite eu estava sentada, falei, puxa, amanhã eu vou lá falar com a Cláudia, com todo mundo, com artistas, com pessoas que vão lá, né? E ficou assim uma coisa doída no coração, porque eu falei, uma hora vão me perguntar quantas trabalho, né? E eram 150, mas nós costumamos dizer que o projeto tem 150 mulheres. Elas, a qualquer momento que chegar o trabalho, que a gente possa voltar, todas elas vão voltar, porque elas têm, inclusive, essas 27 que ficaram porque foram escolhidas entre elas, que eram as que mais precisavam. Porque em termos de qualidade, eu dou qualquer trabalho para qualquer uma fazer, porque todas elas fazem aquilo com uma dedicação, um carinho, sabe? Um respeito à obra maravilhosa. Então, é uma coisa que foi uma decisão delas, que as que mais precisavam iriam ficar no projeto. Tanto é que quando não chega trabalho para alguma tem que sair aquela coisa, né, de dificuldade em se escolher quem que vai precisar. Mas elas fazem isso de uma forma muito amorosa, né, que elas convivem, a cidade é muito pequena, tem 10 mil habitantes, então todas conhecem a vida uma da outra. Então, elas sempre sabem fazer essa escolha da forma mais justa possível, né? E então eu falei, puxa vida, a hora que eu contar que são só 27, né? Vai ficar uma dor aqui no peito da gente, né? Porque eu passei 2 anos consecutivos ensinando cada uma delas a bordar, e só teve valor comercial depois desse tempo, porque elas desfiavam o tecido com a mão, conforme eu falei, né? A linha não ia, e foram 2 anos de treinamento para a gente conseguir fazer o primeiro pedido de encomenda, que foi para essa loja, a Conceito Firma Casa. Depois nós trabalhamos 6 anos com a Artefato, a Beat Counter, trabalhamos ainda hoje, essa semana chegou outro pedido da Diput lá em São Paulo. Então, é um trabalho assim, com a Craft aqui, nós fornecemos para ela, né? E então é um trabalho que eu falei assim, puxa vida, a hora que eu falar que são só 27, dá a impressão que a gente não conseguiu ir adiante, né, com o projeto, que não é uma vitória, mas eu acho que justamente por isso que apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que tem acontecido, a gente consegue ainda ter 27 pessoas, né? O final do ano passado eram 17, hoje nós conseguimos já introduzir mais 10 de volta ao projeto. Então a gente está buscando isso, e aí eu resolvi escrever ontem à noite um manifesto a essa angústia de estar só com as 27 hoje, né? E aí queria ler rapidinho para vocês, que é bem curtinho, daí a gente vai ali para mostrar os outros trabalhos. Então é um manifesto para que a gente possa mostrar que essa importância da arte, mesmo com todas essas dificuldades, não intimidou nenhuma dessas mulheres, né? E é a arte como um vetor na inclusão social. Então, neste momento trágico do obscurantismo cultural que nós estamos vivendo, onde o ser humano está até mesmo sendo expulso de seus territórios, e diversos países já constroem muros em suas fronteiras,
Não podemos nos encarcerar em silêncios compactuados com essas crueldades. A função social e política da arte nunca foi tão necessária. Temos que fazer parte desta mudança. Na verdade, mais do que fazer parte, temos a obrigação de provocar esta mudança. Não há mais lugar ou tempo para a ausência desta ação. É preciso ter o olhar para o outro. Por mais distante que a realidade deste outro esteja, por mais diferente que sejam as convicções culturais, religiosas, políticas, sociais ou ideológicas. O outro é um ser humano e precisamos ser mais humanos. A sociedade precisa ser cúmplice da verdade e da justiça. Precisa recriar um mundo diferente do que aí está. E a arte pode e deve contribuir extraordinariamente para isto. Não podemos nos deixar abater. Não podemos ter medos e nos intimidarmos, pois a arte liberta em todas as suas formas de expressão. Vivemos em tempos de guerras culturais, de visões de mão única. Vivemos em atoleiros onde a tolerância submerge como marginal. Onde a arte é calada, a ignorância se fortalece. Não podemos mais improvisar, ignorar ou nos deixar alienar quando devemos agir, criar, valorizar ideias e conhecimento e girar a chave para a mudança de um mundo mais justo e humano para todos. Obrigada. Dar uma olhada no trabalho que essas guerreiras estão fazendo, né? Essa aqui, na verdade, são duas obras que estão aqui. Como eu não tinha a grande delas, que é essa instalação que chama-se Água Viva, eu tinha só as pequenas, eu vou até mostrar para vocês depois aqui. Porque essas outras são muito grandes e não dava para trazer, então eu só tinha as minis, que elas fazem inclusive a profundidade, porque as outras têm assim a cabeça delas, as menores são desse tamanho, as grandes, né? E a grande, então, ela tem 2 metros de circunferência de cabeça e 12 metros de altura. Então, normalmente nós dispusemos a tela mais baixa por conta do pé direito dos museus, tudo, e daí a gente faz esse caminho dela pelo chão todo, né? Mas ela tem 12 metros de comprimento. Eu vou mostrar para vocês. Tem algumas ali na vitrine da Craft, na Sim, Avenida Batista, nós fizemos lá uma vez. Mas essa aqui é um trabalho que nós estamos começando a fazer. Essa instalação já estamos fazendo há 1 ano, mais ou menos. Ela deve demorar mais 2 anos. É um trabalho em que a gente vai fazer, eu vou passar assim para vocês verem, são umas mini casinhas em que elas representam a vida, né? E daí elas são bordado tudo sobre papel, para mostrar a fragilidade da vida perante o tempo, né? Então, estão sendo bordadas lá em Minas mais ou menos 1000 casinhas desse tamanho. Que coisa! E essas folhas de papel são mais de 200, né? Sendo bordadas para a gente fazer a instalação com relevo, inclusive, para mostrar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é papel. A casinha, né? Que é, assim, papel bordado. É papel bordado. Então nós vamos fazer em relevo, né? Aqui ela está dando para ver melhor. São mais de 1000 casinhas, olha. Que são uma reflexão, é uma reflexão sobre a vida perante o tempo, né? Então foi bordado sobre papel justamente para mostrar essa fragilidade, né? E aí hoje como não tinha as casinhas e nem as águas vivas que podia trazer, que são muito grandes, né? Eu resolvi
colocá-las aqui em cima para mostrar também um outro conceito, né, que essa instalação traz, que é o cuidar das águas do planeta. Então, para mostrar que as águas realmente estão morrendo, né? Então, por acaso, surgiu uma outra mini instalação aqui com essas duas. Em função dessa fragilidade do suporte do papel. Nada. A gente borda sobre o papel diretamente, com linha de costurar roupa, com todo o trabalho feito. Justamente que você encontra assim, mais de 800 cores. E se você for usar a linha de bordar, você tem uma gama de umas 100 e poucas cores, sabe? Então a gente usa sempre a linha de poliéster. Pode ser algodão também, então tende a estourar mais rápido. E o poliéster tem uma durabilidade maior. Então, como fica quase uma tapeçaria bordada, tem aí centenas de anos, né? Você encontra bordados de séculos e séculos atrás, então a durabilidade é maior, principalmente com esses fios de hoje. E esse é um outro trabalho, que é um trabalho que eu escrevo e aí no bordado, né? Então são frases, né? Eu não costumo dizer que são poemas, são palavras, são palavras alinhavadas que eu chamo. Aqui é uma exposição que já teve, inclusive, no Harbour Front Center em Toronto, no Canadá, uma instalação. Ela tem mais de 20 painéis e aí eles são hora em fotografia que uma amiga minha fez de umas crianças numa favela em Campinas e nós velamos esses sorrisos, né, com um tecido de seda e elas bordaram, alinhavaram esses sorrisos. Então nós juntamos com desenhos, mas de crianças que saíram em algum momento em um jornal, numa mídia, né? Então nós pegamos da mídia essas imagens e trabalhamos tanto com a tinta quanto com bordado e chamamos essa instalação de infância em vermelho, né? E aí fizemos em crochê alguns brinquedos e enfim. Aqui é a parte que nós travamos esse diálogo com a história da arte, né? Então trazendo para hoje o que esse pintor, o que Picasso falaria de Guernica, né? E foi um trabalho assim muito difícil de ser feito, porque nós tivemos que buscar, justamente na mídia também, fotos de guerras que estavam acontecendo. Então, nós tivemos essa dificuldade de lidar com isso, porque a gente tinha que realmente olhar para a imagem, não quando a gente está folheando uma revista, um jornal, ou muda o canal, porque são pesadas, né, as fotos. E tivemos que nos deter, olhar, recortar, enfim, trabalhar em cima dessa foto. E aí nós colocamos em cada mão de Guernica como se fosse um filme mostrando que ainda é Guernica. Então chama-se Ainda Guernica. E ela foi feita, inclusive bordada com metal, porque é a matéria-prima da guerra, né? É o metal, é o tanque, a bala, o canhão. Essa é mais um patchwork, né? Ela não é toda bordada. Então, essa é um tipo daquela técnica que eu falei para vocês no início, de sobreposição de tecido, né? Aqui não precisou ser tantas camadas, porque a obra do Picasso não pedia isso, né? Mas, de qualquer forma, houve essa... Pouca cor, exatamente. E essa obra é do Hundertwasser, o original dela, essas árvores estavam aqui, posicionadas assim, né? Então, o nosso diálogo com Hundertwasser foi mostrar a natureza hoje, como é que está sendo tratada, né? Então, o corte das árvores, né? E essa técnica é da sobreposição do tecido? Não, essa essa aqui é só a sobreposição, mas aqui tudo é bordado. O resto é bordado. Na verdade, são duas, né? Mas isso aqui é poliéster? Não, isso, a linha é poliéster. É tudo orgânico.
organza de seda, porque a matéria-prima, como eu falei, que eu dispunha, era porque eu trabalhava com noivas, madrinhas, fazia roupas assim de festa só, sabe? E dá um contraste legal, né? Então essa transparência da organza é muito sutil, né? A imagem com a fragilidade do tecido. Dá um... Maravilhoso. E aí a gente faz um outro trabalho, né? Porque você agrega um diálogo, né? E se torna uma outra obra, né? Então é isso o nosso trabalho. Maravilhoso. E fico muito honrada em estar com a Cláudia, que nós fizemos uma exposição na Zilda, né, Fraulete, e quando ela esteve lá, eu percebi assim que foi uma pessoa que acolheu de uma forma tão amorosa o nosso trabalho, e ela em seguida já me falou, quem sabe uma hora a gente faz alguma coisa juntas. Então hoje eu estou muito feliz de estar aqui com uma artista desse naipe. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, né, que a gente conversou, que eu fiquei emocionada, depois você voltou para uma conversa. Foi. Para mostrar, falar do projeto. E aí eu convidei a Tereza, porque daí a gente estava já começando a colocar as coisas desse projeto. Isso. E convidamos e ela aceitou. E finalmente deu certo. E eu acho que as coisas são como tem que ser. Esse espaço aqui, né, propiciando, é diferente, uma casa, né, de um artista que a gente respeita. Então as coisas estão... Acho que é aquilo que, como fala a Bernadette, está tudo certinho. Né? Tudo como tem que ser, né? O momento, o tema, a valorização, né, desse limiar da arte, trazer o status da arte, para o status da arte, essa costura, esse saber. E outra coisa que a gente teve, que eu me lembro quando você falou das mulheres e quanto que você trabalhou, que você se mudou para a comunidade para ficar ali, e eu falava para a Tereza, o que mais me admira é essa capacidade de juntar as pessoas e conseguir fazer um trabalho. E no fim chegou um ponto do nosso projeto que a gente teve que juntar, e foram só 8, só na parte de costura, artistas, no projeto todo tem umas 45 pessoas, né? Mas naquele momento eu pensei, o meu maior medo aconteceu, que é só ter trabalhar com as pessoas. E foi tão lindo, foi tão certo. Então, mas o teu trabalho é muito assim, é muito grande, é impressionante. A gente não acredita, né? Quando a gente olha. Esse aqui é na mão? É, toda a mão, todo feito à mão. Pode virar do avesso aí. Tem os nozinhos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a todos que estão presentes também a Bernadette Amorim vai ser nosso próximo encontro. Aproveitar para convidar.